Nunca pensei que uma foto tão simples pudesse mudar tudo na minha vida, mas foi exatamente isso que aconteceu no sábado passado. Lá estava eu, do lado do Sr. Olivier, o diretor da empresa. Nós dois sorrindo enquanto ele apertava minha mão. A legenda dizia: consegui a promoção. O esforço valeu a pena. Um marco na carreira. Postei sem pensar muito. Só mais uma notícia de trabalho nas redes sociais. Nem imaginei o que viria depois. Meu nome é Raquel, tenho 24 anos e estava muito feliz. Consegui minha primeira grande chance na Marshall & Associates. Saí de gerente iniciante para chefe de departamento. Não foi fácil. Trabalhei 4 anos direto, fazendo hora extra, apresentando projetos, tomando muito café, mais do que devia, para ser sincera. Mas eu fiz tudo sozinha. E isso era muito importante para mim. Ainda estava curtindo a emoção da promoção quando meu celular tocou. Número desconhecido, mas eu sabia quem era. Minha mãe. Depois de 8 anos sem falar comigo, ela me ligou do nada. Minha mão tremia só de olhar para a tela. Quando atendi, minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Raquel, querida. A voz dela era igualzinha à que eu lembrava. Doce, mas falsa. Era o jeito que ela falava quando queria alguma coisa. Seu pai e eu vimos sua postagem. Estamos tão orgulhosos de você. Orgulhosos. Essa palavra foi como um tapa na cara. Onde estava esse orgulho quando eu mais precisei? Obrigada, respondi, me segurando na mesa para não perder o controle. Devíamos comemorar. Venha aqui no fim de semana. Podemos fazer uma festa de verdade para você. Toda a família quer ver como você tá bem. Toda a família significava Madison. Minha irmã mais nova. A favorita. A queridinha. Aquela que nunca fazia nada errado. Vou pensar, respondi, com a garganta apertada. Por favor, filha. Sentimos tanto a sua falta. Já passou tanto tempo, é hora de deixar isso para trás, não acha? Depois que desliguei, fiquei ali sentada, com o coração acelerado, olhando pro nada. 8 anos de silêncio. Tudo quebrado por uma postagem. 8 anos desde que saí daquela casa prometendo que nunca mais voltaria. 8 anos construindo minha vida sem eles. Passei a mão na minha pulseira de alerta médico. Ela avisa sobre minha alergia grave a amendoim. A mesma alergia que meus pais nunca levaram a sério. Que a Madison usava para fazer piada comigo. Lembrei das palavras da minha avó: família de verdade é quem te trata como família. Não é só quem tem o mesmo sangue. Ela foi minha mãe de verdade nesses últimos 8 anos. Me ajudou na faculdade, acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. As palavras "ao orgulho de você" continuavam rodando na minha cabeça. Engraçado como podem parecer vazias quando vêm de certas pessoas, e cheias de amor quando vêm de outras. Olhei para a foto na minha mesa. Era eu com a minha avó no dia da minha formatura. Ela sorria de verdade. Orgulhosa de verdade. Não como meus pais, que agora, do nada, parecem se importar. A ligação da minha mãe trouxe tudo de volta. Tudo o que eu tentei esquecer. A dor voltou, do mesmo jeito de antes. Madison era 4 anos mais nova, mas desde que nasceu, virou a estrela da casa. Tudo era sobre a Madison. Eu usava roupa de liquidação, e ela só usava roupa de marca. Meus pais tinham câmeras boas para tirar foto de tudo que ela fazia, enquanto os meus prêmios da escola iam direto para uma gaveta, e eram esquecidos. Lembro do meu aniversário de 11 anos como se fosse ontem. Eu estava torcendo para ganhar um kit de arte simples, com lápis de cor e um caderno de desenho. Nada chique. Mas o que ganhei foi um pacote de lápis número 2. Você precisa deles para a escola mesmo, minha mãe disse. No mesmo ano, pro aniversário de 8 da Madison, meus pais transformaram o quintal numa festa gigante da Disney. Tinha até uma Sabrina Madison contratada, como minha mãe dizia, é só uma versão mais criativa. Quando alguém da família perguntava por que tratavam a gente tão diferente, minha mãe respondia: ela precisa de ferramentas certas para desenvolver o talento. Lembro da tia Margerie no jantar de família falando: as crianças têm que ser amadas igualmente.
Isso não tá certo. Minha mãe só dava risada. Ah, Margery, você nem tem filhos. Não entende. Nossas meninas são diferentes. Madison tem talento de verdade. Mas o pior não era os presentes nem as festas. Era como eu me sentia. Como se eu nunca fosse boa bastante. Como se eu não tivesse valor. Quando ganhei o primeiro lugar numa competição de matemática, esperei ouvir um parabéns. Mas minha mãe só falou: legal, querida, mas você viu o desenho da Madison? Tá exposto no corredor da escola. Minha avó sempre via o que estava acontecendo. Ela dizia: isso não tá certo, Camille. Você tá criando uma filha achando que é melhor que todo mundo, e outra achando que não vale nada. Minha mãe só revirava os olhos: Madison é talentosa. Raquel tá bem. Raquel é só comum. Estamos sendo realistas. Madison aprendeu rápido a usar isso a favor dela. Quando quebrava alguma coisa, me culpava e meus pais acreditavam nela sem nem perguntar. Se ela derrubava suco na minha lição de casa e eu reclamava, ela chorava. E no fim, eu é que virava a vilã. Uma vez, ela até mandou as amigas não brincarem comigo, dizendo que eu era a irmã chata. Quando fui aceita no programa avançado de matemática da escola, Madison teve um papel pequeno numa peça. Adivinha onde meus pais foram? Claro, na peça. Fiquei sozinha na sala de matemática, vendo os outros pais sorrirem pros filhos. Meu certificado estava lá, com a assinatura do professor e do diretor. Mas meus pais nunca nem viram. Sua irmã precisa mais da gente, meu pai dizia quando eu tentava falar como me sentia. Ela tem talento. Você é mais independente. Independente virou a desculpa deles para me ignorar. Até os parentes percebiam. Nas festas de família, todo mundo ficava em silêncio quando a Madison fazia drama, ou me deixava de fora de propósito. Os adultos trocavam olhares, mas meus pais fingiam que não viam. Ou talvez só escolhiam não ver. A vida às vezes surpreende a gente. E a minha surpresa veio de um sanduíche. Eu tinha 13 anos. Tava na casa da minha avó. Sempre gostei de manteiga de amendoim, era uma das minhas comidas favoritas. Aí, naquele dia, a vovó perguntou: quer um sanduíche, querida? Ela passou aquela mistura que ela amava, manteiga de amendoim com mel, no pão. Eu assenti, animada, só observando. Na terceira mordida, eu senti que algo estava errado. Minha garganta começou a fechar, e ficou cada vez mais difícil respirar. Lembro de deixar o sanduíche cair. Minhas mãos foram direto pro pescoço. Eu tava sufocando. Ainda tá meio confuso na minha cabeça, mas lembro que foi a vovó que salvou minha vida. Ela viu na hora que era algo sério, anafilaxia, acho que é assim que chama, e ligou pro 911 rapidinho. Na ambulância, ela segurava minha mão. A voz dela era calma, mas dava para sentir que estava com medo. Fica comigo, querida, continua respirando. Meus pais só apareceram no hospital quase uma hora depois, com cara de quem estava mais irritado do que preocupado. Parecia que estavam bravos por terem que sair do trabalho. Minha mãe ficava batendo o pé enquanto o médico explicava. Ela tem uma alergia forte a amendoim, o médico disse. Às vezes, essas alergias aparecem do nada, mesmo que antes não tivesse dado nenhum sinal. Agora ela vai ter que carregar uma caneta de epinefrina sempre. E vocês precisam olhar o rótulo de tudo que ela for comer. Qualquer traço pode ser perigoso. Meu pai só balançou a cabeça, mas estava olhando o relógio o tempo todo. E minha mãe já estava no celular, provavelmente mandando mensagem pro professor de dança da Madison dizendo que ia se atrasar. A volta para casa foi ainda pior que o hospital. Foi só a gente entrar no carro que eles resolveram mostrar o que realmente estavam sentindo. Ah, ótimo, só o que faltava, minha mãe resmungou. Como se a gente já não tivesse coisa demais para resolver, meu pai completou. Primeiro aula de reforço, agora isso. Tudo com você tem que ser complicado, né, Raquel? Eu encostei na porta do carro, tentando sumir. Minha garganta ainda doía por causa da reação, mas o que eles disseram, doeu mais ainda. Os anos depois disso viraram uma rotina, ler tudo quanto é rótulo, levar epinefrina para todo canto.
A vovó me deu uma pulseira de alerta médico e me ensinou a falar com os outros sobre alergia. Até ligou na escola para avisar que era sério mesmo. A Madison, claro, só achava graça. Ela ficava balançando o sanduíche de manteiga de amendoim na minha frente, rindo quando eu me afastava. Ah, desculpa, esqueci que agora você é alérgica a tudo, ela dizia, toda falsa. Nas festas de família, ela gritava. Cuidado, todo mundo. A Raquel pode morrer se comer alguma coisa errada. E o povo só dava risada sem graça, enquanto eu só queria sumir. Meus pais nunca falavam nada com ela. Na verdade, parecia que ficavam irritados porque eu dava trabalho demais. Aprendi a levar minha própria comida, a olhar rótulo 4 vezes, a nunca confiar em nada que eu não tivesse checado. Cansativo? Muito. Mas virou meu normal. Quando terminei o ensino médio, era para ser um momento feliz. Eu consegui uma bolsa integral para Northwestern State University. Fiz tudo por conta própria, trabalhando meio período, cuidando da minha saúde, estudando pra caramba. Receber aquela carta da faculdade foi como uma prova de que todo o meu esforço valeu a pena. Enquanto eu estudava até de madrugada, a música alta da Madison fazia a parede tremer. Mas agora, eu tinha algo só meu. Nunca vou esquecer o momento em que contei da faculdade. Fui aceita na Northwestern e falei, tentando segurar a emoção. Com bolsa de estudos integral. Ah, que bom, querida, minha mãe disse, como se fosse qualquer coisa. Eu ainda estava olhando pro meu prato, segurando o garfo com força. Eu vou precisar de ajuda com a moradia, falei. A bolsa paga a mensalidade, mas não o lugar para morar. Eu olhei os custos e não dá. Meu pai respondeu com a voz seca, sem emoção. Você que escolheu se inscrever numa faculdade fora do estado. Foi sua decisão. A gente tá economizando para Madison. Ela quer ir para Riverside em 3 anos. E não é barato. Fiquei olhando pro prato, tentando segurar o choro. Do outro lado da mesa, a Madison sorriu e ficou enrolando o macarrão no garfo, como se estivesse se divertindo com a situação. Mas é só a moradia, tentei de novo. A bolsa cobre todo o resto. Minha mãe me cortou na hora. Raquel, já tomamos nossa decisão. Se você quer estudar fora, vai ter que se virar com isso sozinha. De repente, a porta da frente abriu. A vovó entrou com um balão de parabéns e uma sacolinha de presente. Ela estava sorrindo, mas o sorriso sumiu quando viu meu rosto chorando, Madison com cara de deboche, e meus pais frios. O que tá acontecendo aqui? Ela perguntou, calma, mas firme. Madison, como sempre, correu para piorar tudo. Ah, a Raquel passou na faculdade, mas vai morar na rua, porque a mamãe e o papai não querem pagar a moradia. Eles estão guardando dinheiro para mim, para eu ir para Riverside. A sala ficou em silêncio. O rosto da vovó ficou sério. Isso é verdade? Ela perguntou baixo, mas com raiva na voz. Ninguém respondeu. Então ela continuou. Sil, John, como é que vocês têm coragem? A filha de vocês ganhou uma bolsa integral, e vocês não vão nem ajudar com a moradia? Mãe, por favor, minha mãe tentou, suspirando. É para educação da Madison, meu pai falou logo em seguida. Educação da Madison? A vovó falou mais alto, nervosa. E a educação da Raquel? Vocês têm 2 filhos. Tem que apoiar os 2. Aí ela olhou direto para Madison, que ainda estava com aquela carinha convencida. E você disse, com a voz gelada, tá se tornando uma garota mimada e cruel. Me dá vergonha de ver como você tá se comportando. O rosto da Madison mudou na hora. Ela começou a chorar, como sempre fazia quando não conseguia o que queria. Meus pais correram para consolar ela, lançando aqueles olhares feios para mim e para vovó. É disso que a gente tá falando. Minha mãe gritou. Raquel e você, só criam problema, sempre complicam tudo. Algo dentro de mim quebrou. Não respondi nada. Só levantei da mesa, subi pro meu quarto, peguei minha mochila velha e comecei a jogar umas roupas dentro. Minutos depois, a vovó apareceu na porta. Pega tudo que você precisa, querida. Você vai morar comigo.
Mas, a faculdade, comecei a dizer. Vai dar tudo certo, ela disse firme. Eu vou pagar a sua moradia. Você só precisa focar nos seus estudos e no seu futuro. Meia hora depois, a gente saiu daquela casa juntas. Atrás da gente, dava para ouvir as vozes irritadas dos meus pais e os chorinhos falsos da Madison ecoando pela casa. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Eu estava deixando para trás as pessoas que sempre me fizeram sentir pequena, invisível. Eu não sabia o que o futuro ia trazer, mas, pela primeira vez em muitos anos, eu senti esperança. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti algo diferente, esperança. E a vida na faculdade? Foi tudo o que eu sonhei. E mais ainda. Meu apartamentinho perto da faculdade virou meu cantinho de paz. Era o único lugar onde eu conseguia respirar sem medo, sem sentir que tinha que tomar cuidado com cada passo. A vovó me visitava sempre. Nunca perdia meu aniversário, feriado ou qualquer momento importante da minha vida. Já meus pais e a Madison viraram quase fantasmas. Sem ligação no Natal, sem cartão de aniversário, nenhuma mensagem quando me formei. 8 anos de silêncio total. Por isso, quando eu me vi na porta da casa deles depois do telefonema sobre a minha promoção no trabalho, parecia que eu estava sonhando. A casa ainda era igualzinha, paredes cor de creme, jardim bem cuidado, e aquela aldrava dourada que eu mal alcançava quando era criança. Minha mãe abriu a porta com um "ó Raquel", todo exagerado. A voz dela parecia decorada. Me puxou para um abraço estranho, duro, como se nem me conhecesse direito. A sala também estava igual. As conquistas da Madison ainda estavam espalhadas por tudo. O diploma dela de Riverside pendurado bem no meio da sala, em cima da lareira, como um troféu. Madison estava sentada na velha poltrona do papai, mexendo no celular. Nem olhou direito para mim, só revirou os olhos quando a mamãe começou a falar da minha promoção. Estamos tão orgulhosos de você, querida. Disse mamãe, como se fosse a coisa mais natural do mundo, mesmo depois de 8 anos sem me mandar uma palavra. Né, John? Ela virou pro meu pai. Ele só assentiu, sentado no sofá. Muito orgulho. Subir numa empresa grande assim, é impressionante. A gente precisa comemorar do jeito certo. Mamãe continuou, mudando o tom de voz para aquele de quando ela organizava as festas da Madison. Vamos fazer uma grande reunião aqui em casa. Todo mundo vai adorar ver você. Tia Margerie, seus primos, até a vovó. A vovó? Perguntei com um olhar mais direto. Claro, claro. Disse mamãe rapidinho, mas eu vi uma leve careta que ela tentou esconder. A gente quer consertar as coisas, Raquel. Já faz tempo demais. Que tal daqui a 3 semanas? Dá tempo de todo mundo se organizar. Tudo dentro de mim dizia que aquilo estava estranho. Mas mesmo assim, eu concordei. Tá bom, pode ser. As 3 semanas antes da festa foram bem esquisitas. Eu estava ocupada com minhas novas tarefas no trabalho, mas meu celular não parava. De repente, minha família estava toda atenciosa. Mamãe mandava mensagem todo dia falando dos preparativos. E a Madison, que não falava comigo há anos, me mandou um pedido de amizade nas redes sociais. Com a mensagem: hora de deixar o passado para trás, mana. A vovó ficou toda animada num dos nossos jantares. Isso é tudo que eu sempre quis. Ver minha família junta de novo. Finalmente chegou o dia da festa. O dia estava bonito, ensolarado, parecia perfeito para uma reunião de família. Cheguei na casa dos meus pais e já tinha um monte de carros na rua. Dentro, tava uma correria. A filha da tia Margerie, a Lori, estava filmando tudo com o celular, parecendo uma mini cineasta. O cheiro da comida boa estava por toda parte. E logo percebi que estava tudo bem, demais. Isso era uma surpresa para mim. A vovó foi a primeira a me abraçar com carinho. Você tá linda, querida. Depois veio a tia Margerie. Estamos muito orgulhosos de você, menina. Chefe de departamento com a sua idade? Isso é incrível. Madison estava na escada, usando um vestido chique que devia custar mais do que meu aluguel.
Cumprimentava os convidados com um sorrisinho ensaiado, parecendo que estava num concurso de beleza. Enquanto isso, meus pais circulavam pela casa, agindo como se tudo fosse normal. Meus pais estavam agindo como os anfitriões perfeitos, como se os últimos 8 anos nunca tivessem existido. Quando todo mundo finalmente se sentou à grande mesa de jantar, toda arrumada e decorada, minha mãe se levantou com um copo na mão para fazer um brinde. Estamos muito felizes por ter todos aqui hoje, ela disse com um sorriso grande. Como vocês sabem, estamos comemorando a promoção da Raquel. As pessoas bateram palmas de forma educada, e ela continuou. É maravilhoso ver ela finalmente encontrando seu lugar no mundo corporativo. Na hora, eu já senti que aquele finalmente era um aviso. Aí ela seguiu, com a voz ainda mais animada. E falando em sucesso, fez uma pausa e então começou um longo discurso sobre a Madison. Contou das notas, do diploma em Riverside com honras, dos talentos dela, dos desenhos maravilhosos. Eu fiquei ali, parada, sem saber como reagir. No fim, ela soltou. E agora que a Raquel conseguiu essa posição tão importante, esperamos que ela possa ajudar a Madison, que é super qualificada, a entrar nessa empresa incrível também. A mesa ficou em silêncio. Senti o olhar da vovó em mim. Vi a tia Margorie se mexer na cadeira, meio desconfortável. A Lore ainda estava filmando tudo com o celular, gravando até os segundos mais dolorosos. Na verdade, falei, com a voz firme apesar da pressão, eu não posso contratar ninguém. Eu sou chefe de departamento, não sou diretora. Não decido quem entra. O sorriso da minha mãe ficou mais tenso, mas ela insistiu. Mas com sua influência agora, com certeza você pode. Com licença, interrompi, levantando da cadeira. Mãe, pai, podemos conversar em particular? Eles me seguiram até a cozinha. Assim que ficamos sozinhos, os sorrisos falsos sumiram. Achei que isso era uma comemoração pela minha promoção, falei baixo. Não uma festa para arranjar emprego para Madison. Não seja egoísta, Raquel, minha mãe disse com frieza. Madison precisa dessa oportunidade. Família ajuda família. Egoísta? Repeti, sem acreditar. Depois de 8 anos sem falar comigo, vocês só aparecem agora porque querem algo, e eu sou egoísta? O rosto do meu pai ficou sério. Demos tudo para Madison. Investimos no futuro dela. O mínimo que você pode fazer é ajudar sua irmã, agora que pode. Voltamos para a sala de jantar. A tensão estava no ar, como uma nuvem pesada. Sentei de novo, tentando ignorar os olhares da vovó e da tia Margorie. Enquanto a gente estava fora, o buffet já tinha servido o prato principal. Era um frango chique, com um molho cremoso. Dei umas mordidas, mas minha cabeça ainda estava cheia da conversa de antes. O molho tinha um gosto estranho, meio de nozes. De repente, minha garganta começou a fechar. O pânico me atingiu como uma onda. Amendoim, sussurrei, tossindo e tentando respirar. Minhas mãos tremiam enquanto eu procurava minha caneta de emergência na bolsa. Tem amendoim. Consegui gritar, com dificuldade. A sala virou caos. Gente empurrando cadeira, vozes gritando. Eu mal conseguia ouvir direito. A vovó gritou por ajuda, alguém chamou o 911. Depois disso, tudo ficou borrado. Sombras, vozes, confusão. A última coisa que senti foram as mãos da vovó segurando as minhas, enquanto minha garganta fechava de vez. Acordei com o barulho dos aparelhos do hospital. Um bip constante. Minha garganta doía muito. Meu corpo estava pesado. Vovó estava sentada do meu lado. O rosto dela cansado, mas cheio de amor e preocupação. Graças a Deus, ela sussurrou, se inclinando para perto quando viu que eu tinha acordado. Quase te perdemos, querida. O médico disse que foi uma das piores reações que já viram. Tentei falar, mas a dor na garganta era forte demais. Não tenta falar ainda, vovó disse, apertando minha mão com carinho. Você ficou desacordada por várias horas. A caneta de emergência e os paramédicos chegaram a tempo. Eles mal chegaram a tempo de te salvar. A comida, eles sabiam, eu consegui sussurrar, com dificuldade. Antes que a vovó pudesse responder,
tia Margorie entrou no quarto, com Lori logo atrás dela. Lori segurava o celular com força, com o rosto sério de um jeito estranho. Raquel, disse tia Margorie, com a voz tremendo de raiva, tem uma coisa que você precisa ver. Lori, mostra pra ela. Lori deu um passo à frente, as mãos tremendo enquanto segurava o celular. Eu tava gravando tudo na festa, falou baixinho. E eu filmei isso quando você foi pra cozinha com seus pais. O vídeo começou. A imagem era da sala de jantar, filmada de perto da mesa de sobremesas. No vídeo, eu aparecia saindo da sala com meus pais. Pouco depois, Madison se levantava, ia até o meu lugar na mesa, e colocava a mão dentro da minha bolsa. Ela tirava um potinho pequeno, mexia em algo no meu prato e se sentava de novo. O sorriso no rosto dela era impossível de ignorar. Isso é manteiga de amendoim, disse tia Margorie, com a voz firme. Sua irmã colocou de propósito na sua comida, sabendo da sua alergia. Eu fiquei olhando pro vídeo, sem conseguir desviar o olhar. Aquilo se repetia na tela e eu não conseguia acreditar. Madison, minha própria irmã, ela podia ter me matado. Ela sabia. Sabia exatamente o que estava fazendo. Ela sabia, vovó disse baixinho, com a voz falhando. A sala ficou em silêncio. A gente assistiu de novo. Madison agia com tanta calma, como se não fosse nada. Aquele sorrisinho dela mostrava que não foi acidente. Foi planejado. Saí do hospital contra a recomendação dos médicos. Eu estava movida pela raiva, pela revolta. O vídeo que a Lori me mandou parecia pesar no meu bolso como se carregasse tudo que eu tinha acabado de passar. Quando cheguei na casa dos meus pais, minhas mãos tremiam no volante. Lá dentro, eles estavam todos na sala, como se nada tivesse acontecido. Mamãe, papai e Madison, rindo, conversando, como se eu não tivesse quase morrido ali, na mesa de jantar deles, horas antes. O que você tá fazendo aqui? Madison perguntou, sem nem levantar os olhos do celular. Não devia estar no hospital ainda, sendo dramática? Eu sei o que você fez, falei, com a voz calma, mas firme. Eu sei que você colocou manteiga de amendoim na minha comida. Madison levantou a cabeça na hora, com o rosto cheio de indignação. Como você se atreve a acusar sua irmã? Minha mãe gritou, pulando do sofá. Você já não causou confusão o bastante? Peguei meu celular, abri o vídeo e apertei em play. A sala ficou em silêncio. A única coisa que dava para ouvir era o vídeo, Madison indo até meu prato, misturando a manteiga de amendoim, com aquele sorriso arrogante. A cor sumiu do rosto dela. E aí, inacreditavelmente, ela riu. Ah, fala sério, era só uma brincadeirinha, disse, dando de ombros. Você leva tudo tão a sério. Uma brincadeira? Minha voz saiu tremendo de raiva. Eu quase morri. O médico disse que por pouco. Ai, por favor, minha mãe interrompeu, abanando a mão como se estivesse cansada do assunto. Você tá exagerando. A Madison só quis se divertir um pouco. Eu olhei para eles, sem acreditar. Tive uma reação alérgica grave, quase parei de respirar. E ainda assim, eles, nada. Meu pai falou, com a voz gelada. Escuta bem. Se você pensar em ir à polícia com isso, você deixa de ser nossa filha. A gente vai te deserdar. Naquele momento, tudo ficou claro. Essas pessoas nunca foram minha família. Nunca se importaram comigo. Eu me virei e fui embora, sem dizer mais nada. Minhas mãos não tremiam mais. Entrei no carro e fui para casa, com a cabeça firme. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Sentei no computador, abri minhas redes sociais. Postei o vídeo. Embaixo, escrevi. Hoje. Foi aí que eu aprendi o que realmente significa família. E aquelas pessoas? Não são minha família. Minha irmã me envenenou de propósito, colocando amendoim na minha comida, sabendo que eu sou alérgica e que isso pode me matar. E meus pais chamaram isso de brincadeira. Essa foi a última vez que eu chamei eles de família. A reação nas redes sociais foi rápida e enorme. Parentes com quem eu nem falava mais comentaram, chocados e revoltados.
Tia Margorie compartilhou o vídeo também, com palavras bem duras. Amigos e colegas vieram falar comigo, horrorizados, mas me apoiando. Meus pais e a Madison reagiram, claro. Comentaram no post dizendo que eu era caçadora de atenção e que tudo não passava de um mal-entendido. Mas o vídeo falava por si. Na manhã seguinte, fui até a delegacia e fiz um boletim de ocorrência. Naquela tarde, o advogado dos meus pais apareceu com uma carta. Era oficial, eu tinha sido deserdada, cortada do testamento. Mais tarde, a Madison postou um vídeo chorando, tentando se fazer de vítima. Disse que eu estava destruindo a família com mentiras. Mas eu não estava mais sozinha. Naquela noite, minha avó me ligou. Falei com meu advogado, ela disse com firmeza. Cortei o contato com eles. Você é tudo que me resta agora, Raquel. Sempre foi mais minha filha do que da Camille. Sentei no sofá naquela noite, lendo todas as mensagens que chegavam no meu celular. O apoio veio de todos os lados, de pessoas que realmente se importam comigo. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Lori. Você ainda é minha prima favorita. Minha mãe disse que você pode vir jantar aqui quando quiser. 8 anos atrás, eu me afastei de uma família tóxica. Agora, eu estava correndo em direção a uma família de verdade. Às vezes, a família em que você nasce, não é a que você merece. Às vezes, você tem que construir a sua própria.